Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. O item é União da Alma e do Corpo. As questões de hoje serão 347, 348 e 349. O livro que nós utilizamos é da editora M, essa tradução. E se você puder compartilhar esse vídeo, comentar e curtir, né, dar o joinha, você ajuda muito na divulgação da doutrina espírita. Não tem fins lucrativos, a gente não ganha dinheiro com os vídeos. Então, quando a gente pede para compartilhar, para curtir, para comentar, é para que o vídeo alcance mais pessoas e, de repente, ajude mais pessoas. Tá bom? Então, vamos lá. 347. Para um espírito, que utilidade pode ter a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Então, a gente viu a situação nos vídeos anteriores da possibilidade do aborto espontâneo. Nós vimos nos vídeos anteriores como que acontece a reencarnação, qual é o processo da reencarnação, e agora aquelas situações de mal do berço, mal súbito, aquela situação de morte de recém-nascidos. Qual é a utilidade disso? Para um espírito, que utilidade pode ter a encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Resposta: o ser não tem consciência plena da sua existência. A importância da morte é quase nula. Como dissemos, na maioria das vezes é uma prova para os pais. Na maioria das vezes. Ah, o Espírito disse que todas as vezes? Não. A maioria das vezes é uma prova para os pais. Tá. Vamos lá. O Espírito escolheu, fez o seu planejamento encarnatório, foi aprovado direitinho e tal. O pai sabia, a mãe sabia, todo mundo sabia. No plano encarnatório do pai, no plano encarnatório da mãe, havia aquela citação daquele sujeito como filho. No planejamento encarnatório do filho, havia a citação do pai e da mãe como daqueles sujeitos como pai e mãe. Então estava tudo certo, não há nenhuma vítima nessa situação, não há nenhum enganado, iludido nessa situação. Todo mundo estava sabendo o que ia acontecer, certo? Até porque demoram aí vários meses para se completar o nascimento. Então, mesmo se for uma situação fortuita e de exceção, dá para conversar, porque esse povo vai sair do corpo depois que o corpo dorme, vão ser levados para o plano espiritual e vai ser explicado tudo. Ninguém está inocente na situação, todo mundo está sabendo exatamente o que vai acontecer, certo? Até o momento do bebê nascer, o espírito pode desistir da encarnação, recuando dela, fugindo, arregando a situação. E aí há o aborto espontâneo. Mas aí há os casos das crianças que nascem e morrem poucos dias depois, ou poucas horas depois, ou numa situação de pouquíssimos anos. Isso acontece também. Aí, nesse caso, é o quê? Via de regra, são provas para os pais. E o espírito sabe disso. Então, vamos lá. Se é prova para os pais, o espírito precisava daquele tempinho que lhe faltou de outra encarnação, por um suicídio involuntário talvez, ou até por um suicídio voluntário, mas lhe faltavam aqueles poucos anos ou aqueles poucos meses para se completar, então ele precisava dessa situação. Aí unimos o útil ao agradável para pais que abortaram em outras encarnações, etc, etc, e agora escolheram esse tipo de prova, que aqui é uma prova para os pais, certo? Aí une-se o útil ao agradável. Não é desistência pura e simples do espírito. Aí é um negócio mais prova para os pais. Passados alguns anos, em tenra idade, muda totalmente de figura. E já não é mais prova para os pais. Aí é um pouco mais complexo, mas a gente explica em outra situação. Deixa eu só continuar aqui. 348. O espírito sabe antecipadamente que o corpo por ele escolhido não tem chances de vida? Que é essa prova para os pais, por exemplo? Resposta: às vezes sabe, mas se o escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante da provação. Então tudo é responsabilidade minha, o que está acontecendo com o meu corpo, o que está acontecendo na minha encarnação, pré-encarnação, pós-encarnação, durante a encarnação, sempre é responsabilidade minha. Eu e mais ninguém
sou o único responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece na minha vida. Não podemos esquecer nunca disso. Eu e mais ninguém sou o único responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece na minha vida. Então, veja bem, olha, meus pais vieram conversar comigo, olha, assim, abortamos muitos, tal, nós precisamos passar por essa prova para ver se a gente aprende, por essa aprovação, para ver se a gente aprende essa situação. E precisamos sentir na pele o que é querer muito ter filho e o filho morrer em tenra idade, poucos meses, poucas horas, ou um aninho, 2 aninhos ali no máximo, depois de ter nascido. Nós ficamos sabendo que você tem esse período para resgatar de um suicídio involuntário. O que você acha de nós unirmos o útil ao agradável e você nascer com a gente? Aí eu tinha imaginado um planejamento, nesse exemplo que eu estou dando, né? Eu tinha imaginado um planejamento encarnatório bem pesado. Eu falei assim, quer saber? Eu vou nesse aqui, pelo menos eu volto rapidinho para o plano espiritual. E isso é covardia, é isso que ele está falando aqui, que os espíritos respondem aqui, é porque está recuando diante de uma provação. Eu estou desencarnando porque eles precisam. Sabe aquela coisa de gente folgada? É isso que ele está falando aqui, certo? 349. Quando uma encarnação falha para o espírito por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por uma outra existência? Resposta: nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Tá? Aconteceu o aborto espontâneo, ou que eu desisti, ou tinha aprovação para os meus pais e eu então tinha aquele tempinho que eu precisava viver para quitar uma vida anterior aí de um suicídio involuntário, por exemplo. Vim, unimos o útil ao agradável, tal, desencarnei em tenra idade. Já consigo imediatamente ter uma outra encarnação com a mesma família? Sim, via de regra, sim, isso acontece. Via de regra, isso acontece. Tá? Quando é nas mesmas condições. Vamos tentar de novo, nas mesmas condições. Perfeito. Vamos lá. O planejamento encarnatório está pronto. As condições são as mesmas. Aí tudo bem. Se tiver que fazer um outro planejamento encarnatório, aí não. Aí tem que montar um planejamento encarnatório, tem que montar, ver se os pais aceitam, quem que vai vir, sabe? Aí tem que começar tudo de novo, aí não dá para ser imediatamente. Há casos também, que é muito comum acontecer, vamos imaginar que eu tenha cometido suicídio numa encarnação anterior e com um tiro na cabeça. Então eu lesionei essa área do meu perispírito. Já reencarnei com problemas e tudo mais, já reparei esse erro que eu cometi, já passei pelos estágios de erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Mas sabe quando ainda fica na gente um remorsozinho lá dentro que você fala, poxa vida, eu não devia ter feito aquilo. E que é só eu me desconcentrar um pouquinho, é só eu me lembrar do que aconteceu, meu perispírito fica com aquela forma outra vez. Todo com lesões na região onde eu me dei o tiro. É uma questão de ficar remoendo, vamos usar esse termo, remoendo aquilo que aconteceu. Aí o que pode acontecer? Meus pais vêm falar comigo e falam, olha, aqueles que serão meus pais, né? Precisamos passar por essa aprovação, tal, da desencarnação do filho em tenra idade, com 1 aninho ali, menos de 1 aninho e tal. A gente precisa passar por isso. Você tem alguma situação dessa? Porque a gente te ama muito, você ama a gente também. Você tem alguma situação dessa? Eu falo, nossa, eu estava precisando disso. Porque aconteceu assim, o suicídio e tal. E seria muito interessante para mim, então, eu vir para essa encarnação trazendo o meu perispírito com essa lesão. Aí vai dar hidrocefalia, né? Vai ser formada a hidrocefalia, porque na região do meu perispírito tá com lesão nessa área da cabeça, então eu vou nascer com hidrocefalia, vou viver ali
uma semana, um mês, se for o caso, e aí aquele corpo morre. Mas aí eu vou sair do corpo e graças a Deus estou livre disso. E aí a gente nasce, aí eu nasço com vocês para a gente ter uma vida digna. O que vocês acham? Não, perfeito, a gente faz, dá certinho, a gente passa a aprovação que precisa, você se regenera e aí você volta na nossa família tranquilamente. Perfeito? Perfeito. Manda para Jesus. Jesus aprova? Tranquilo, é isso que vai acontecer. Vou nascer nessas situações, vou desencarnar com um mês, sei lá, um pouco mais de um mês ou umas semanas, enfim, naquela situação. Desencarno, né, meu corpo morre, eu volto para o plano espiritual. O tempo de eu, né, sair da perturbação, ser resgatado, porque criança é resgatado direto, ser resgatado, entendeu? Voltei à minha forma normal, assumo meu planejamento encarnatório de novo e vamos nascer de novo, na mesma família, nas mesmas condições. Aí é praticamente imediatamente, percebe? Porque o plano encarnatório já está pronto, já fiz o planejamento encarnatório completo da primeira encarnação rápida e da segunda encarnação com as provas, expiações e provações que eu preciso passar. Aí nesse caso é imediatamente. Mas se eu tiver que fazer um outro planejamento encarnatório, aí não é imediatamente, aí vai demorar. É isso. Essa é mais uma gota de Espiritismo. Eu sou Fábio Pereira. Beijo para você que fica. Até amanhã.